Está no ar o programa informativo da Cogamay, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. As últimas notícias, os avisos de interesse dos associados e das comunidades envolvidas, comunicados importantes, cotações, entrevistas e a palavra do presidente. Queremos cumprimentar nossos ouvintes, queremos cumprimentar de maneira especial o nosso associado, fazer a nossa reverência para o nosso garimpeiro, agradecer pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu empenho. Em mais uma semana de luta, onde o garimpeiro, lutando contra as adversidades, inclusive adversidades climáticas, semana de muito frio, o garimpeiro enfrentou o trabalho árduo lá na sua broca, na sua galeria, para de lá tirar o seu sustento. Também na cooperativa, a gente teve trabalhos no sentido de fornecer documentação para o Ministério do Trabalho, para a Sereste, para o Centro de Saúde, porque nós tivemos um acidente há poucos dias, onde um garimpeiro, por uma fatalidade no seu trabalho, acabou perdendo a sua vida. Assim, uma perda, a gente não sabe estimar, só que é irreparável quando se perde uma vida humana, mas nas circunstâncias que foi, trabalhando, buscando o sustento, mas infelizmente esses casos ainda acontecem e isso aí traz um desfecho que não é favorável para a cooperativa, para os demais garimpos e para os garimpeiros, que nos causou muito pesar. Agora vai ter reflexos, terá consequências e nós vamos ter que lutar. Chama a atenção das autoridades, tanto o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, Justiça, enfim, porque a atividade garimpeira ela é muito visada e quando ocorre um acidente onde um trabalhador acaba perdendo a vida, isso vai ter uma repercussão muito grande, traz consequências. Então podemos nos preparar e a gente quer alertar os associados, proprietários de garimpo, que venham no dia que são chamados para fazer as consultas, fazer os exames, enfim, sempre que o garimpo é chamado, vocês têm que, aquele dia é dedicado a cuidar da saúde do trabalhador. Então aquele dia vocês encerram as atividades e venham para o centro, para o oeste, para lá, junto com os profissionais da área de saúde, cuidarem da saúde dos seus garimpeiros. Infelizmente, tem garimpos que não mandam seus garimpeiros, não participa do fundo de saúde, deixa de cumprir a sua obrigação. E depois, na hora da gente preencher uma documentação que é solicitada pelo Ministério do Trabalho e por outros órgãos, a gente não vai poder mentir, dar cobertura para uma coisa errada. A gente tem que ser verdadeiro, colocar no papel, fazer um relatório dentro daquilo que realmente o garimpo corresponde à realidade. E é o que nós vamos fazer e é o que nós estamos fazendo. Então a gente apela, por favor, ao dono do garimpo, aos responsáveis e aos próprios garimpeiros. Quando for o dia da equipe do seu garimpo fazer a consulta, fazer os exames, vocês, por favor, largam as suas atividades, largam alguns outros compromissos e priorizem a vinda até o centro de saúde para que o garimpeiro possa fazer tudo aquilo que nós temos a oferecer para zelar pela saúde dos nossos garimpeiros. Porque na hora de preencher um relatório, nós não vamos mentir, nós vamos falar, bom, garimpo tal, sempre que chamado, comparece, faz as suas consultas, é feito os exames. Isso a gente vai colocar no papel sempre que for necessário. Também a gente pede, por favor, estou pedindo por favor, para que cuide, que não tenha garimpeiros trabalhando em seu garimpo ou em seus garimpos sem contrato de parceria firmado na cooperativa e registrado em cartório.
Isso é uma exigência. O Ministério do Trabalho antes queria carteira assinada, carteira profissional. E com a lei de 2008, que foi sancionada pelo presidente em exercício José Alencar e publicada no Diário Oficial no dia 3 de junho de 2008, essa lei, o Estatuto do Garimpeiro, ela contempla o contrato de parceria minerária firmado na cooperativa ou nas cooperativas e registrado em cartório. Isso é um documento, assim, válido perante as autoridades, que é o contrato de parceria minerária. Então, eu pediria para vocês que levassem muito a sério esse quesito, porque no momento que a gente tiver que fazer um relatório, tanto para a FEPAM, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público, para a Justiça Federal, a gente não vai colocar coisas que não são realidade. Então, quem não tem contrato, o garimpo que faltar contratos ou não faz contratos, a gente vai botar no relatório que não costumam fazer os contratos. Que tal garimpeiro realmente não tem contrato. O garimpo tem que estar certinho na cooperativa, tem que estar com as suas obrigações em dia, os garimpeiros têm que trabalhar com contrato assinado na cooperativa e firmado, registrado em cartório. Inclusive, essa semana, eu tive que fazer um relatório para o IBAMA, durante a semana. A gente avisou, tinha ainda 4 garimpos na região que estavam fora da realidade, do contexto que a lei exige. Falar mais claramente, garimpos que estavam trabalhando clandestinamente, não estavam pagando a taxa de lavra, não estavam preparando o garimpo para a licença ambiental, para a LO, não tinha contratos de parceria com os garimpeiros e outras coisas mais que totalmente irregulares. São garimpos clandestinos. Um em Frederico, outro em Rodeio Bonito, outro em Ametista do Sul e mais um em Planalto. Garimpos nesses municípios que estão irregulares, estão fora da cooperativa. Serão enquadrados em crime federal, usurpando os bens da União sem autorização. É a Lei 7.805, que foi criada na Constituição de 88 e foi regulamentada e complementada no ano de 1989 e publicada no Diário Oficial, então, onde estabelece que a extração mineral é feita ou exercida de forma irregular, sem a permissão de lavra, sem autorização de lavra, sem a licença de operação e sem as obrigações em dia com os diversos órgãos, são 11 órgãos que fiscalizam, é um garimpo clandestino, está cometendo um crime federal, que vai responder na esfera federal, e sujeito a multas, processo crime, nome sujo para as pessoas envolvidas. Então a gente tem que deixar bem claro, a gente deu prazo, a gente avisou todo mundo que até tal dia a gente aguardava, e passando dali a gente tinha que fazer o relatório, e agora o que resta é essas pessoas regularizarem quanto antes ou encerrarem as atividades, e ainda assim estarão respondendo por um crime de usurpação de bens da União, que é os minerais extraídos sem a devida autorização. Infelizmente, nós detectamos e encontramos 4 garimpos nessas condições. E isso nós não vamos tolerar, porque nós temos que falar a verdade. Nós temos que fazer relatório, inclusive relatório de produção de cada garimpo. Inclusive dizer quem são os responsáveis por cada garimpo. Então, deixando bem claro, eu tenho o responsável, tenho o proprietário da terra, que vão responder num processo crime, no caso desse, e também quando o cara está dentro da cooperativa, tem autorização para trabalhar, ele pagou as obrigações que nem os demais pagam, porque ninguém é melhor que ninguém. Se alguns tiveram que pagar, é uma lei que vale para todos. E quem não é capaz de manter as suas obrigações em dia, tem que sair fora do negócio, tem que procurar outro ramo ou pegar um rumo. Isso aí é uma coisa que a gente está falando, pegar um rumo, fazer outra coisa, porque dentro da mineração no Brasil tem uma lei. Essa lei 7.805, ela é bem clara.
Então, as pessoas às vezes brincam com coisa séria, levam na brincadeira. E a cooperativa, ela tem mais o que fazer. Ela está gastando energia, gastando tempo, envolvendo seu pessoal, correndo atrás de pessoas que não querem nada com nada. Então essas pessoas, a gente não vai mais atrás, a lei que vai executá-las. Isso aí, infelizmente, ainda existe. Eu peço desculpa à maioria dos ouvintes que não merecem estar ouvindo certas coisas, que são pessoas de bem, cidadãos responsáveis, cumpridores de suas obrigações, mas a gente também, na cooperativa, a gente tem que fazer relatórios, inclusive da produção. O prefeito de Ametista me procurou essa semana, ele estava me contando que o pessoal às vezes critica, né, que não vem imposto, não vem receita para o município. Numa tacada veio R$92 mil só para o município de Ametista do Sul. Eu não sei, os outros municípios todos estão recebendo. O nome dessa contribuição é a CEFEM. Esse é um imposto obrigatório, onde 65% do imposto ele vai para o município de origem, onde saiu o bloco, a nota, e onde foi extraído o mineral. E os restantes 35% são divididos conforme a lei entre o Estado e a Federação. Uma parte vai para a União Federal, uma parte vai para o Estado, o Tesouro do Estado. Mas uma grande maioria, 65% desse valor do tributo CEFEM, vem para o município onde foi extraída a pedra. É uma espécie de royalties, que nem o petróleo tem os royalties, né? Então, realmente, hoje, por exemplo, a pedra preciosa já está dando retorno para os municípios. Estou falando da CEFEM. Tem outros tributos. O bolo do ICMS é dividido, soma as notas, depois é dividido, e assim tantos outros impostos também. Quando a mercadoria é vendida fora do estado, ela sai do município em torno de 14% de imposto do valor da nota. Uma nota de 10 mil dá R$1.400 de ICMS, né? É um imposto sobre a circulação de mercadorias, né? Quando a pedra vai para outro estado, por exemplo, a pedra sai do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo, ou vai para Minas Gerais, ou vai para o Rio de Janeiro, qualquer outro estado. Passou a fronteira do estado, ela está recolhendo 14% de imposto de ICM. Então é assim que funciona. Vamos trabalhar com informações exatas de cada garimpo. Então cada um procure cuidar do seu garimpo. É o dia da consulta, trazer os seus garimpeiros. Quando entrar um garimpeiro no garimpo, antes de pegar o martelo, tem que pegar um papel e uma caneta, assinar o contrato de parceria, para não dar transtorno depois. O garimpo que não tiver carta blaster, por favor, procure a cooperativa, faça uma inscrição, que a gente em breve vai conseguir promover mais um curso de blaster. No momento que tiver 30 pessoas inscritas, a gente já chama as pessoas que são habilitadas para ministrar o curso e dar o curso para sair mais cartas blaster, que tem que ter 2 cartas cada garimpo. E tem umas cartas que ainda não vieram. Por que não vieram? Não vieram porque alguns dos blasters que fizeram o curso têm alguns enroscos na lei. Qualquer probleminha que envolve, que aparece no sistema, a carta vai ficar bloqueada, a carta blaster não vai vir. Tem que ir no fórum, ir na delegacia, procurar ver o que está acontecendo e reverter essa situação para daí a carta blaster ser liberada. Então nós estamos com algumas cartas que não foram entregues porque deu problema. Teve enrosco lá de pessoas que têm alguns problemas com a lei. Às vezes é coisas mínimas, mas tem que, o interessado, o dono do garimpo, ou a pessoa que envolvida, que fez o curso, tem que procurar o fórum, a delegacia, ver o que está se passando, solucionar, elucidar a questão. Tem também aquela famosa questão de das divisas. Então a gente sempre orienta, meçam e cada um procure cuidar a sua divisa, cuidar no dia a dia. Quando tem parcerias também, durante essa semana, o pessoal da Defensoria Pública de Rodeio Bonito ligaram para mim na cooperativa buscando informações. Tem garimpos que tinham parcerias firmadas entre
sócios, o dono, do proprietário do solo e o empreendedor que investiu no garimpo, e daí não conseguiram mais se acertar, houve um desentendimento entre as partes, e daí esse garimpo criou-se um impasse e o garimpo fechou. Inclusive tem garimpos aí nesse quesito, nesse caso, envolvido, que tinha até licença de operação, e hoje nós não conseguimos nem renovar a licença desse garimpo, porque estava em litígio entre as partes. E o que a gente passou para a defensora, que o garimpo não será autorizado enquanto não ficar elucidada a questão entre as partes. Eles têm que achar um entendimento, buscar um acordo, fazer um documento no fórum e na cooperativa, e daí a gente saberá como é que ficou a situação. Só a partir daí a cooperativa vai autorizar o funcionamento desse garimpo novamente. Então são questões aí que cada um deve cuidar no seu garimpo, porque a cooperativa só autoriza garimpo que esteja em harmonia. Onde há discórdia, onde há desavenças ou desacordos, daí o garimpo para, até as partes se entenderem, ou vai haver uma ruptura, uma das partes vai ficar fora do negócio, e daí, tendo um documento que esclareça a situação, e esse documento apresentado na cooperativa, a gente poderá autorizar novamente. A cooperativa vai poder autorizar o funcionamento desse garimpo ou não vai poder autorizar. Depende da situação. Cada caso é um caso. Então, hoje o que está nos preocupando mais é a questão da atividade em si ali na frente do garimpo. Eu acho que é necessário, gente, que se faça uma reunião todas as semanas entre os garimpeiros e os responsáveis para combinar umas coisas. Cuidar da segurança. Agora no inverno tem aquele problema da pólvora úmida. Às vezes alguns tiros nem detonam, alguns tardam fogo, e o pessoal está indo com muita sede, indo de maneira muito afoita, conferir lá o que se apareceu ou não apareceu. E às vezes tem tiro que tarda fogo e daí acontecem os acidentes. E o ideal, a cooperativa sempre orienta, o pessoal infelizmente não obedece, de engatar cada tiro de uma vez, detona cada um de uma vez, daí é mais fácil de controlar e escutar. Porque às vezes o cara engata 4, 5 tiros, meia dúzia de tiros, escuta os baques lá, parece que detonou tudo, mas sempre tem um tiro que tarda fogo, automaticamente o processo é assim, nem todos vão detonar na mesma hora, por a ordem até de tempo, conforme que chegou o fogo na pólvora primeiro e tal, a faísca chegou primeiro. Então é uma questão que o garimpeiro sabe muito bem. Então o que tem que fazer? O correto, vocês sabem, é detonar um tiro por vez, e ainda assim aguardar um momento. E quando se engatam mais de 2, 3 tiros, aí a pessoa tem que saber que ela tem que dar tempo ao tempo, porque se ela vai entrar de maneira precipitada lá na galeria, pode sofrer um acidente grave. Então a gente recomenda que se façam reuniões entre os garimpeiros, com os blasters, com o dono do garimpo ali, e se recomenda mais cautela, porque nós vamos ter problemas agora, vai afetar todos os garimpos por conta de duas situações. Houve uma denúncia falsa, maldosa, contra o garimpo do Birajara Espécie, do Sandro Piloneto, infundada a denúncia. A gente, creio disse o Bira, eu também faço minhas palavras do Bira, a gente nem quer saber quem fez a denúncia, porque é uma coisa muito grave acusar uma coisa que não é realidade. O garimpo do Bira, do Sandro lá, fora de série, de caprichado e cuidado. Então houve uma denúncia contra aquele garimpo, houve um acidente fatal num outro garimpo, e essas duas situações chamaram a atenção das autoridades, e agora vem Ministério Público, vem um monte de coisa. Então a cooperativa vai ter que estar atenta, fornecer todos os documentos e ser verdadeira com as autoridades também. A gente vai relatar aquilo que realmente é. Se o garimpo tem as coisas, a gente vai apresentar. E o garimpo que não tiver, a gente vai dizer que não tem. Porque não vamos tapar o sol com a peneira, que todos têm condições de fazer o seu garimpo, é uma coisa bem organizada, e quem não tiver tem que sair fora.
sai fora, deixa espaço para pessoas que têm condições, porque a vida humana não tem preço, é valor inestimável, são perdas irreparáveis quando se perde uma vida humana num acidente de trabalho. A gente fala, mas no trânsito mora tanta gente, na construção civil, mas nós não temos nada com isso. Nós temos que cuidar nosso ramo, nossa atividade, o nosso garimpo, zelar para que seja feito com sucesso, com êxito, e lá nós possamos ter alegrias, não isso aí que nos cause aborrecimentos, tristeza, dor de cabeça. Então, a gente vai pedir mais uma vez que as pessoas procurem organizar o seu garimpo da melhor maneira. E está no tempo do plantio das mudas. Tem garimpo que plantou as 100 mudas, mas algumas morreram por alguma situação, não foram bem cuidados, tem que fazer o replantio e tem que cuidar essas mudas, porque agora serão renovadas as licenças, já foi protocolado, mas eles vão cobrar algumas coisas que são pré-estabelecidas pela FEPAM. Tem uns itens aí que tem que ser cumpridos e senão a licença cai. E também, como o Anderson falou no programa passado, imediatamente que sair a renovação, nós já vamos partir para tentar licenciar o restante dos garimpos que estão em atividade. Porque o que nós não conseguimos licenciar não vai poder funcionar. Eu recebi o IBAMA na semana passada, na cooperativa, e eles me alertaram que só vai funcionar garimpo que tem licença de operação. E só vai funcionar garimpos que estejam dentro da cooperativa certinho como os demais estão. E pediram que, por favor, algum garimpo que não estiver correspondendo, que não cumpra as obrigações que nem os demais, para nós fazer um relatório. E a gente vai fazer, porque os direitos são iguais para todos e os deveres também são iguais para todos. Então, essas pessoas que gostam de só tirar proveito de situações e não tem responsabilidade nenhuma com nada nessa vida, então nós não podemos fazer milagre. Então eles vão ficar fora do negócio e vão responder por suas omissões, por sua incompetência, por sua irresponsabilidade. Então a gente tá chateado porque pessoas que a gente fica triste. O seu Arlindo, a pessoa que faleceu há poucos dias, infelizmente, membro da nossa equipe, ele desanimava de ir levar notificação 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para o mesmo camarada e os caras levando na brincadeira. Ele estava muito triste nos últimos dias, assim chateado com algumas pessoas pela irresponsabilidade. Com certeza ele é essa mágoa, talvez ele tenha levado junto com ele. E a gente fica triste. A gente fica triste quando acontecem essas coisas, porque o que ele fiscalizava, recomendava, é o correto, que é para todo mundo. E para o garimpo funcionar em ordem. É o ganha-pão das pessoas. Então as pessoas deviam zelar com carinho e ter respeito. E quando forem notificados, ter a humildade de corrigir o erro e fazer que nem os demais e serem cumpridores da lei. Então, infelizmente, eu tenho que falar essas coisas. Eu peço desculpas, porque a maioria das pessoas que estão ouvindo não merecem estar ouvindo tais coisas, mas eu tenho que ser verdadeiro e não posso tapar o sol com a peneira. Então, vai ficar na atividade quem é responsável. Quem não é responsável não vai ficar, porque as autoridades assim não permitem. E nós, como uma cooperativa que sempre foi exemplo, nós temos que zelar pelo nome e pela seriedade desta entidade. Nós também, essa semana, estávamos aguardando um desfecho. Houve um plebiscito no Reino Unido. Isso aí vai interferir na economia no mundo inteiro. Para saber se o Reino Unido continuaria pertencendo à União Europeia, fazendo parte daquela moeda chamada euro, e, enfim, fazendo parte de um bloco econômico da União Europeia. Mas o povo de 4 países que formam o Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, esses 4 países, num plebiscito, pela vontade própria, resolveram saírem da União Europeia. Então o Reino Unido hoje ele vai trabalhar de forma separada
do bloco europeu, vai ter as suas vontades próprias, não vai se submeter a algumas regras do bloco europeu. Então, talvez o euro também circule pelo Reino Unido, esses 4 países que eu falei, né? Mas isso aí terá reflexos na economia. Esperemos que seja reflexos positivos. Então, seriam estas as principais informações. Eu pediria que o pessoal cuidasse, esses que estão interessados em colocar os seus garimpos nas licenças, que fizessem o esforço de adequar instalação elétrica. A gente andou por uns garimpos aí ultimamente, aí, as instalações elétricas estão deixando muito a desejar. Então tem que corrigir imediatamente isso aí, senão é garimpo que vai ser interditado, vai ficar fora da licença e assim por diante. A questão da ventilação também. E a questão que tem que cuidar, isso aí tem que ser um trabalho de equipe, a posição da onde o cara vai detonar. A gente vê que tem lugares aí que os caras detonam, param, o cara está detonando, faz o detonador muito próximo do barranco onde está saindo os tiros. Isso aí é risco de vida para a pessoa que está fazendo o trabalho. Então, que cada um vai cuidar o seu garimpo da melhor maneira possível. A gente pede a Deus, o garimpeiro ele reza sempre, que proteja os nossos trabalhadores, mas nós temos que nos ajudar também. O garimpo vai ter que investir, vai ter que cuidar, usar os equipamentos e ter calma. Não precisa fazer na correria e correndo riscos. Vamos cuidar mais dos nossos trabalhadores, porque às vezes o garimpeiro, com aquela vontade e necessidade de ganhar um dinheiro, ele se joga de qualquer maneira e se arrisca muito. E quando se arrisca, o que está em jogo é a sua vida. Então, eu gostaria que as pessoas dos garimpos levassem a sério esse apelo que eu fiz hoje, porque nós teremos consequências com essa morte e com essas denúncias que houveram. Isso aí vai repercutir de maneira desfavorável e nós da cooperativa teremos mais trabalho. Essa questão de trabalho não assusta a nossa equipe, nós temos que correr atrás sempre, mas nós podemos melhorar, cada um no seu garimpo, contribuir com seu melhor, para que realmente a gente possa se orgulhar, cada um possa se orgulhar do seu garimpo, está tudo certinho, com as obrigações em dia, junto com a cooperativa, as instalações estão em ordem, o ar, o exaustor está funcionando bem, a perfuração com água está certa. Então, cuidando da mina e cuidando do trabalhador. A maior riqueza ainda é preservar as vidas das pessoas. E depois a gente vai buscar esse resultado econômico. Eu quero agradecer a atenção de todos, quero desejar um ótimo final de semana e quero que tenha uma semana de êxito, de sucesso no seu trabalho, que seja a próxima semana e sempre. Muito obrigado a todos. Você ouviu o programa informativo da Cogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.